Uma coisa curiosa sobre essa questão do Banco Master e do Alexandre de Moraes é como é que pode o jornalismo da Globo estar fazendo essa denúncia. E pessoal que é de esquerda queria botar o Bolsonaro, todo mundo no jornalismo da Globo queria que o Bolsonaro fosse preso. O que está acontecendo é uma coisa muito curiosa, né? Porque a esquerda, uma parte está quieta. O Lula não fala nada, mas tem uma outra parte da esquerda que está reclamando, está dizendo, está cobrando a Malu Gaspar, que ela é bolsonarista e não sei o que lá. A minha visão é que quem está por trás disso é o Lula. O Lula está por trás disso. O Lula resolveu queimar o Alexandre de Moraes. Tem vários motivos para isso. Tem o acordo com o Trump, tem a questão do Bessias no STF, tem a questão do medo do Lula. No momento que o Alexandre de Moraes não é mais necessário, o Bolsonaro já está condenado e coisa e tal, eles ficaram com medo do Alexandre de Moraes se voltar contra eles, né? Então tem um monte de motivos. Mas se é o Lula fazendo isso, por que alguns jornais continuam criticando a Malu Gaspar e elogiando o Alexandre de Moraes? O que está acontecendo, né? Vamos tentar entender isso daqui. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Curioso despertar do jornalismo do consórcio, né? A Rede Globo, meu amigo. Quando o Bolsonaro surgiu como candidato à presidência, depois de presidente eleito, diversos setores da sociedade entraram em pânico e passaram a lutar com todos os meios para inviabilizar o seu governo, inclusive usando o STF. Bolsonaro era o Hitler tropical, um ditador que havia praticado genocídio por meio da Covid, não usava máscara e não sei o que lá. Né? Era preciso salvar a democracia, ou seja, trazer a esquerda de volta ao poder. Para a esquerda, democracia significa esquerda no poder. Foi assim um movimento bastante diverso, plural e inclusivo. É o que eu falo para vocês. Tem um monte de gente que sabia que o Alexandre de Moraes estava fazendo coisa errada, mas como queria o Bolsonaro preso, deixa o Alexandre de Moraes continuar. Agora que ele terminou o trabalho dele, ele meio que se tornou uma ponta solta que não tem solução, né? Não tem o que fazer com ele. E aí o pessoal decidiu, lógico, sacrificar esse cara. O Bolsonaro está preso, o esvai-se o álibi. E algumas coisas deixaram de ser permitidas. Se não há mais a justificativa do malvadão que quer destruir a democracia, né? O que é um absurdo, porque Bolsonaro em momento algum atacou a democracia. A questão curiosa é essa. O que aconteceu? Por que o Globo voltou a fazer isso? E o Globo já viu que o Alexandre de Moraes está fazendo uma ditadura no Brasil. Eles já estão vendo há muito tempo que o que está acontecendo, esses inquéritos todos, essas prisões todas, é uma coisa absurda. Esse tipo de coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil não acaba bem, principalmente para a pessoa que está fazendo isso. Eu não sei de que maneira iludiram esse idiota, mas o fato é que o Alexandre de Moraes realmente estava numa situação que não tinha saída, não tinha como ele sair disso bem, né? Vai se ferrar nessa história. Pode não ser agora, pode ser que ele consiga postergar esse troço mais um tempo, mas em algum momento ele vai se ferrar. O pessoal do Globo, já escolado com o que aconteceu em 64 também o Globo ficou do lado da ditadura. Agora eles estavam vendo que estava acontecendo a mesma coisa, mas eles não queriam pular fora antes de condenar o Bolsonaro. Eles queriam que condenasse o Bolsonaro primeiro, agora pula fora. Isso é um dos fatores, mas eu acho que isso é pouco. Se fosse só isso, não teria acontecido. O que aconteceu é que teve algum movimento maior. Eu acho, como eu falei para vocês, que o movimento partiu do Lula, tá? Esses jornalistas todos estão na folha de pagamento do Lula. É o Lula que financia essa coisa toda. O Jornal Nacional falou pra caramba do caso do Banco Master do Alexandre de Moraes, falou que ele procurou o Galípolo e não sei o que lá, pelo menos 4 vezes por ligações telefônicas e presencialmente. Um monte de evidências muito fortes nisso daí, em cima dessa história da Malu Gaspar. Eu acho que isso tenha sido uma coisa, um passo mal calculado. Eles estão com isso muito bem calculado para fazer esse movimento. Aqui, ó, diz o blog do Moisés Mendes aqui que está um clima de guerra na redação da Globo. Não só na redação do Globo, mas de outros jornalisões, o Estadão e coisa e tal, tá todo mundo querendo ser o jornalista que vai apresentar a prova, a gravação do Alexandre de Moraes, o registro em algum lugar de que o Alexandre de Moraes de fato se encontrou com o Galípolo para falar desses assuntos, mas está todo mundo correndo atrás aqui. É preciso encontrar provas que contestem que Moraes e Galípolo disseram em notas distribuídas hoje. Está mais do que claro que está estranha essa história, não está registrado na agenda, tem um monte de coisa errada ali. Presta atenção nesse detalhe, ele diz aqui, ó. Malu Gaspar é uma metralhadora do colunismo da Globo. Ela produz notinhas de intrigas diárias às dúzias. Por que essa calmaria aparente? Ora, porque Malu Gaspar e seus repórteres se dedicam ao que mais importa, buscar provas contra o ministro. Eu não acredito nisso. Ela já tem as provas. É que, é lógico, ela está fazendo todo um peso, porque ela quer esperar o Alexandre de Moraes jogar um monte de nota, falar um monte de coisa, porque quando ela liberar a prova, você atinge mais a pessoa. Você não fala tudo que você sabe sobre um assunto, deixa a pessoa tentar justificar, porque a pessoa não sabe o que você tem. E na Vaza Toga teve isso. O Alexandre de Moraes falou, não, porque não tem nada, nenhuma ligação minha com isso. Aí logo depois o Glenn Greenwald
falou que tinha uma ligação, um cara transcrevendo uma mensagem do Alexandre de Moraes falando no grupo lá. Afinal das contas, esse tipo de tática é importante. Por que não está a coluna nova no Globo? Porque ela quer soltar esse negócio no tempo certo, ela está esperando o tempo certo. Ó, a Eliane Cantanhede é convocada também, vai atrás de fontes anônimas contra Moraes, né? Repara que o Moisés Mendes está criticando a Malu Gaspar, correndo atrás de alguma coisa. Eu não acredito nisso, eu acho que ele já tem as informações. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Outros jornalistas de outros jornais estão sim correndo atrás, por quê? Porque estão vendo que o furo está indo todo para Malu Gaspar, né? Estão querendo entrar nessa brincadeira também. O pessoal já está percebendo que o Alexandre de Moraes está errando, está exagerando no erro. Não é um errinho ou outro, errar todos nós erramos de vez em quando, mas ele está errando muito. E outra coisa curiosa, né? Muita gente na esquerda criticando a Malu Gaspar. A minha visão é que o Lula está por trás disso. Já expliquei para vocês várias vezes. O Lula é o maior interessado nessa história toda. Ele sacaneia o Alexandre de Moraes, ele garante a vaga do Messias, ele pode indicar uma outra pessoa para o STF. Ainda tem o risco dele ter conseguido esse acordo exatamente com o Trump. O Trump aceitou retirar as coisas todas contra o Brasil porque o Lula prometeu entregar a cabeça do Alexandre de Moraes numa bandeja de prata para o Trump. Pode ser isso, faz todo sentido esse tipo de coisa, né? E ainda tem o bônus de livrar o Lulinha, porque ninguém está falando do Lulinha nesse meio tempo. Falando aqui, pô, cadê as provas, Malu Gaspar? Mostre as provas, Malu Gaspar, não sei o que lá. E tem também o pessoal do Fórum, né, e do Brasil 247, que estão a tempo todo tentando jogar isso na conta do André Esteves. Pelo que ele estava dizendo na matéria, o Alexandre de Moraes saberia que é o André Esteves por trás disso daí. Na verdade, na matéria falava só que era um banqueiro. Mas aí eu deduzi que só poderia ser o André Esteves. Ele é o único que se encaixa nesse patamar, e ele ainda tem o plus dele ter conversado com o Trump também. Então, se isso daí faz parte do acordo com o Trump, o André Esteves é a pessoa certa para isso. Quem está por trás desse troço é o Lula. Mas se é o Lula que está por trás e o Fórum, o Brasil 247 e esses esquerdistas são todos ligados ao Lula, por que eles estão falando essas coisas aqui? Eles estão fazendo cortina de fumaça, eles estão fingindo para o Alexandre de Moraes não perceber que essa coisa vem do Lula. Porque não faz sentido, cara, não tem outra lógica isso aí. Por que o André Esteves faria isso? Essa é a situação. A culpa é do Lula, quem está por trás disso é o Lula. Quem vai ganhar essa parada, eu não sei. Eu torço pela briga.